Pela 9ª vez na história, temos um novo Batman estrelando nos cinemas. Agora é Robert Pattinson que assume a pele de Bruce Wayne nos primeiros anos vestindo o traje do Batman, numa Gotham City entregue ao crime, à violência e à corrupção. Não bastasse isso, nessa versão, Charada é o vilão que tem muito em comum com o protagonista, e até refletindo a mesma indignação contra os pecados da cidade e fazendo a seu modo sua justiça própria. Ainda sobre semelhanças, o longa traz esses e outros personagens que, partindo de lugares diferentes, possuem traumas bem parecidos, como o da orfandade e a solidão. E para fechar, nesse mundo cópia, ainda quero trazer uma referência clara no filme a um personagem bíblico, não sei se você pegou, e como isso se relaciona com a trama. Então fica até o final, já deixa seu like, comenta depois o que achou e vamos nessa. Em 1939, era lançada pela Detective Comics, a atual DC Comics, a primeira HQ do Batman. Ainda que o personagem tenha sido idealizado primeiramente por Bob Kane, a maior parte do que conhecemos do Cavaleiro das Trevas se dá pelas criações de Bill Finger, que influenciou desde o seu visual e sua pegada de detetive até Gotham e os crimes urbanos e da máfia contra os quais Batman luta. Nesse sentido, o Batman de Matt Reeves, lançado nesse ano, é um tributo a essa essência original que fundou o Cavaleiro das Trevas como conhecemos. Situada numa das melhores Gothams já vistas no cinema, justamente por integrar os vilões à corrupção generalizada da cidade e a sua decadência moral tão presente nos quadrinhos, a história nos traz um Batman no alvorecer, ou melhor, no anoitecer dos seus primeiros anos com sua capa e máscara de morcego, enquanto já se consolida como um símbolo de medo e vingança. Quando seu sinal aparece nas nuvens, todos são aterrorizados pela possibilidade do vigilante noturno surgir no meio da escuridão para punir os maus. O garoto, que foi traumatizado por ver seus pais sendo mortos pelo crime da cidade, encara a mesma Gotham que produziu esse assassinato e se vê na responsabilidade de vingá-los, amedrontando os criminosos e, por consequência, até mesmo os cidadãos comuns. Nesse início, Gotham não é uma cidade que Bruce Wayne ama e quer resgatar. Gotham aqui é a cidade contra quem ele quer se vingar. Logo no começo do filme, ao derrotar delinquentes que extorquiam um trabalhador numa estação de metrô, a vítima salva não o agradece nem se vê aliviada, mas permanece com o mesmo pavor sentido pelos seus agressores e pede para que Batman não o machuque. Isso nos diz muito sobre como a cidade não o vê ainda como um herói, mas como uma ameaça. Por ainda ser o jovem Bruce Wayne, seu passado é um tanto quanto presente. E o filme relata justamente esse processo de superação. A verdade é que Batman nunca apaga por completo da sua formação e das suas motivações o que ocorreu com seus pais. Ele apenas redireciona esses sentimentos para uma busca incessante pela vingança, personificada e repetida por ele mesmo várias vezes. Por pouco, Batman não é mais um personagem excêntrico no hall de vilões de Gotham. Sua estranheza com a polícia e o medo que produz de forma generalizada à população fazem com que ele se aproxime muito mais disso do que de um herói. É quando se depara com seu espelho no Charada e se vê no inimigo que ele percebe que não poderá agir da mesma forma. Bruce Wayne e Edward Nashton, o Charada, compartilham o mesmo passado de orfandade. A diferença é que isso não impediu Bruce de permanecer sendo o herdeiro milionário de seu pai, enquanto Nashton era o pobre garoto no orfanato que, do alto de uma torre, se via solitário. Essa desigualdade apenas nutriu rancor e ódio no decorrer da vida do Charada pela família Wayne, aliada a um desprezo pela cidade por causa do seu sistema corrupto, que envolvia desde prefeitos, parlamentares, polícia, até empresários e os variados setores do município com o crime organizado, na qual via Thomas Wayne, o pai de Bruce, como um dos principais causadores ou catalisadores para o mal que se perpetuou até a sua geração. Já desconfiado de que Bruce Wayne é o Batman, Charada comete uma sucessão de crimes, como um serial killer, contra os figurões corruptos de Gotham, com enigmas direcionadas ao Batman que o levam a compreender melhor o seu passado e o de seus pais, desenterrando seus erros, o que desestabiliza a visão idealizada que Bruce tem deles. A visão de justiça de Nashton, escrita nos cenários que monta para o Batman desvendar,
é a de que o filho deveria pagar pelos pecados do pai. Nesse sentido, é inevitável lembrar que o padrão divino de justiça, descrito principalmente no profeta Ezequiel, diz exatamente o contrário. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho, revelando que talvez seja uma tendência antiga do ser humano de se vingar de maneira desproporcional com uma retaliação insaciável, fazendo com que inocentes sejam punidos forçadamente pelos erros dos outros. A Bíblia reafirma, no entanto, que cada um prestará contas pelos seus próprios atos. De certa forma, é isso que Batman vai aprendendo ao longo do filme, ao se despir aos poucos dessa personificação de vingança, entendendo que até mesmo ele tem seus erros e que mais do que retribuir um mal que cada um cometeu no passado, ele precisa ser um símbolo de esperança para dias melhores no futuro. Perder os pais, ser rejeitado ou tê-los ausentes, perpassa a história não só de Bruce Wayne e de Nashton, mas também a de Selina Kyle, a mulher gato apresentada nessa versão de Batman. Tendo sua mãe morta dentro de um contexto de prostituição e drogas, onde seu pai, Carmine Falcone, é o chefe do crime organizado e a trata como um ninguém, faz de Selina uma pessoa pragmática, que está disposta a passar por qualquer coisa para alcançar sua paz individual, até mesmo se submeter ao mesmo ambiente que assassinou sua mãe. A orfandade dos personagens gera um sentimento de indignidade e desvalorização, motivando-os a não medir as consequências de seus atos, tanto aqueles que afetam os outros, nos casos de Batman e Charada, quanto os que afetam a si mesmos, no caso da Mulher Gato. Como uma das canções tema do filme, Something in the Way, de Kurt Cobain, a música fala sobre a percepção que o artista tinha de si mesmo ao se ver rejeitado pelos seus pais. A letra repete o quanto ele se enxergava para aqueles que o abandonaram como uma coisa no meio do caminho, como um animal sem alma. Em contrapartida, temos em alguns momentos a canção Ave Maria sendo entoada ao longo do filme. Aquela que foi a mãe de Cristo, mãe presente até a sua morte. Ela resume um ideal materno de amor e acolhimento, justamente aquilo que faltou aos principais personagens de Batman. Ainda sobre a trilha sonora, a música tema oficial do protagonista bebe muito da obra conhecidíssima de Chopin, Marcha Fúnebre. Com seu piano grave e notas menores alternadas, revela a escuridão e depressão da alma de Batman, a criança que de alguma forma também morreu na noite do assassinato de seus pais. A versão da trilha se assemelha muito à música tema de outro personagem famoso nos cinemas, Darth Vader da saga Star Wars. No seu passado, Anakin Skywalker não teve pai e se separou da sua mãe ainda na infância para se juntar à Ordem Jedi, mas devido à forma como lidou com seus traumas, foi atraído para o lado negro da força, se tornando um dos maiores vilões da cultura pop. Como falamos, a trajetória de Batman, cada vez mais flertando com a escuridão e a sombra, elementos que o representam tão fortemente, se não confrontada com as semelhanças que ele mesmo viu em Charada, poderiam fazer com que se tornasse também um grande vilão para Gotham. No último ato, depois de muita violência e busca por saciar sua vingança, Batman tem um lapso de compreensão e não vê sua missão concluída apenas quando termina de derrotar todos os seus inimigos, mas desce até as vítimas feridas pelo último ataque que Charada provocou para resgatá-las. Ao estender a mão para uma população acuada e com medo da sua presença, a primeira pessoa que corresponde ao gesto e aceita ser salva por aquela figura sombria é o menino que acompanhou o olhar de Bruce Wayne por todo o filme, o filho do prefeito de Gotham, assassinado no início do filme como a primeira vítima do Charada. O protagonista se vê no garoto em vários momentos, mas diferente de Bruce Wayne, que não teve um símbolo de esperança quando seus pais foram assassinados e que talvez foi um dos fatores que o levou a esse lugar de rancor e de vingança, Batman não quer que o garoto tenha que passar pelos mesmos traumas que ele. É dessa forma que Batman deixa de ser apenas a personificação do medo, da vingança, da sombra, da escuridão e liga um sinalizador, se tornando também uma luz para resgatar as vítimas. Liderando a multidão em Águas Vermelhas, o diretor faz referência a um personagem bíblico liderando a multidão no Mar Vermelho para um lugar de esperança. Moisés, que também teve uma infância de ausências paternas, se vê inicialmente como alguém vingativo ao ver as injustiças cometidas contra seu próprio povo e vive um processo longo de transformação, onde passa de alguém vingativo, matando um egípcio, depois por um período de reclusão, até que pelo chamado de Deus volta como um homem paciente, o homem mais paciente que já pisou sobre a terra, para libertar os hebreus. Essa é a história de alguém que, no seu contexto de traumas, teve seus privilégios, por ser acolhido pela família do faraó, que sentiu a dor dos injustiçados e inicialmente tentou fazer justiça com as próprias mãos, até que sua trajetória o fez compreender que, mais do que punir os maus,
Seu papel era o de conduzir os inocentes até um lugar seguro, dando a eles um novo futuro. Essas histórias se entrelaçam e atingem cada um de nós, nas nossas mazelas, traumas e passados nem sempre agradáveis. Nossa paz está em podermos entregar nossas expectativas para aquele que recompensará cada um segundo as suas obras de forma justa. Nosso socorro vem do alto. A nossa esperança vem de cima, onde nosso Pai Celestial habita, mas que também é o Deus presente na hora da angústia, que não esquece nem abandona os seus, e continua chamando a todos para, através do seu Filho, participarem da sua família eterna, onde órfãos e viúvas ganham um lar, num lugar onde o sol da justiça brilha para sempre.